Segunda carta aos Coríntios. Essa carta, ela é uma continuação da anterior. De certa forma é uma continuação, mas em muitos outros aspectos ela não é uma carta diretamente que segue a primeira carta aos Coríntios. Quando eu falei da primeira carta, na outra aula, eu mencionei que a primeira carta, possivelmente, ela era a primeira, e aí depois dessa tinha uma que seria tipo uma e meio, e aí depois a 2. Né? A segunda carta aos Coríntios, então, ela possivelmente é a terceira. Como é que a gente tem evidência disso? A gente vai ver daqui a pouquinho, no próprio texto ele menciona uma correspondência que ele fez, que ele mandou para os irmãos e que entristeceu os irmãos. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem uma referência a isso na segunda carta. E alguns teólogos eles acreditam que foram 4 cartas ao todo. Então isso ainda não é um tema assim fechado, completo, não está 100% decidido, mas eles acreditam que antes da primeira carta aos Coríntios já houve outra. Essa é uma, digamos, uma visão que é um pouco menos... Assim, eu acho que não, tá? Eu, Renato, eu falando, eu acho que não. Acho que a primeira foi realmente a primeira. Aí teve um tempo entre a primeira e a segunda, onde possivelmente aconteceu uma outra carta, porque na segunda ele menciona, e aí sim, o que a gente hoje chama de segunda carta aos Coríntios seria a terceira, tá? Então, por que Paulo mandou tanta carta para Coríntios? Primeira, segunda, terceira? A igreja de Coríntios ela não era uma igreja fácil. Para começar, ela era uma igreja que ficava mais ou menos no centro ali onde hoje a gente chama de Grécia. E naquela região, você tinha o culto a muitos deuses, a centenas de deuses. Tá? Não chegava aos milhares como os hindus, mas ele tinha pelo menos centenas de deuses. E você tinha lá o deus favorito da região. Então você tinha uma tradição muito forte, durante muito tempo, de culto politeísta. E você tinha o sacerdócio, tinha algumas questões lá de carne oferecida a ídolos, que ele trata na primeira carta, ele trata do sacerdócio feminino, ele trata do negócio do cabelo, do véu, né? Se você tem que botar o véu na cabeça, tirar o véu, cortar o cabelo, não cortar o cabelo. Então, ele trata de diversos assuntos que hoje a gente aprende com isso, mas que muitos deles são referentes àquela igreja, naquela época, naquele local. Então, muitos dos temas ali, eles não são, ainda que a gente tenha ali um ensino, um aprendizado, que são eternos, mas vários daqueles temas são localizados. Então, ele procura responder algumas questões locais e algumas polêmicas que estavam acontecendo ali na hora. A gente vê que na segunda carta, quando ele manda a primeira carta, possivelmente teve uma repercussão, que não necessariamente foi positiva. Então, a gente vai ver que na segunda carta ele menciona isso. Ele fala, né, que quando ele encontrou com Tito, que Tito trouxe para ele as notícias e que muita gente tinha concordado com a carta, que tinha como é que eu posso dizer, se convertido de certa forma, ou seja, eles deixaram de fazer aquelas coisas que eles faziam, baseado na recomendação e na admoestação de Paulo. Então, às vezes que Paulo mandou uma repreensão, né, então Tito volta para ele com a notícia de que muitos aceitaram aquela repreensão e que mudaram seus caminhos, mas que ainda havia alguns que não tinham aceitado. Então a gente vê na segunda carta também algumas menções de Paulo a pessoas que não deixaram de fazer o que eles faziam e que ele se entristece muito por isso. Então essa segunda carta, ela é considerada de muitas formas uma carta pessoal, porque Paulo ele está ao mesmo tempo se referindo à igreja, se referindo às coisas de Deus, se referindo a Jesus, enfim, ele trata de temas espirituais, mas muitas vezes ao longo dessa segunda carta ele faz uma defesa do próprio apostolado. Então ele faz uma defesa do evangelho, não só do evangelho de Cristo, mas do evangelho que ele está pregando. Algumas pessoas na região de Corinto acusavam Paulo de não ser forte, de não ser... tem uma acusação que ele próprio menciona aqui na segunda carta, que falam que ele, na carta, escrevendo, ele é poderoso, fortão, mas que lá ao vivo ele é fraquinho. Então isso é uma acusação que fazem dele. E aí tem a defesa, a gente vai ver daqui a pouquinho a defesa que ele faz sobre isso. Uma outra acusação que tem sobre ele é que ele não é realmente apóstolo. Então ele tem que fazer uma defesa desse apostolado, até do título, né, de apóstolo, mas a preocupação de Paulo não é tanto quanto ao título. A preocupação dele é mais
no sentido do evangelho que está sendo pregado. E ele sempre, o tempo inteiro, ele fala que eu seja menor e que Deus seja, que Cristo seja, que receba, né, a autoridade, que Cristo cresça, né, que eu diminua e que Cristo cresça. Então, Paulo ele fica um trecho até longo dessa carta, fazendo uma defesa do apostolado, e a gente vai ler isso daqui a pouquinho, como é que isso acontece, tá? Mas isso vem em resposta a acusações que ele recebia de Corinto. Então, ao mesmo tempo que ele recebeu boas notícias de irmãos que tinham realmente se convertido e que tinham aceitado as recomendações ou as reprimendas da primeira carta, ao mesmo tempo ele tem irmãos que não aceitaram, e ainda tinha alguns que estavam tentando dividir a igreja. A gente vai ver também que tem um trecho lá que ele menciona que naquela igreja ainda tinha briga, ainda tinha confusão, ainda tinha divisão, e que isso entristecia ele, de certa forma. Ele termina a carta falando, né, que para parar com isso, simplesmente buscar o mesmo caminho, buscar o caminho do Evangelho, buscar o caminho de Cristo. Então, muitas vezes, ao longo da carta, ele também menciona aos coríntios a alegria que ele tem de ver que eles continuam fortes, que eles continuam firmes. Então, tem muita gente ali em Corinto que continua seguindo o caminho, que continua seguindo o evangelho que foi pregado, continua seguindo o evangelho de Cristo. Tá? Então, ao mesmo tempo que você tem aqueles que deixaram de seguir, você tem aqueles que não aceitaram a briga, a bronca, você tem muitos que permaneceram fiéis e que continuaram seguindo o evangelho de Cristo. Tá? Então, isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando mais ou menos de cabeça, uma geral do que é essa carta. Tá? Então, é uma carta pessoal, ele faz uma defesa dele, ele faz uma defesa da fé, ele faz uma defesa do evangelho que foi pregado, ele faz uma recomendação aos crentes que continuam fiéis, que permaneçam fiéis e que sigam a carreira até o fim, e também uma defesa do apostolado, acho que isso eu já mencionei. Ele faz uma defesa do apostolado, e também no meio da carta ele faz uma crítica severa àqueles que continuam acusando a Paulo de ser fraco e de não ser apóstolo. Tá? Então deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Pronto. Então, segunda carta aos Coríntios, a gente pode resumir o tema da carta dessa forma aqui, ó. O ministério de Paulo, seus motivos, sacrifícios, responsabilidade e eficiência. Então, no meio da carta, ele menciona várias vezes os sacrifícios que ele passou, e a gente vai ler isso daqui a pouco, no capítulo 11, ele faz uma lista até grande das coisas que ele passou para pregar o evangelho naquela região da Macedônia e se não me engano é Acácia, né, que ele chama, o sétimo, ele fala, da região. Ele não usa o nome Grécia, ele usa um outro nome. Igrejas da Macedônia. Ele menciona igrejas da Macedônia. Tem um outro nome que ele usou aqui, mas que eu não estou achando agora. Mas, enfim, ele faz uma defesa dos motivos do ministério, os sacrifícios, a responsabilidade que ele tem junto aos crentes, tá? E a eficiência, ele também mostra a eficiência. Então, para quem que foi dirigida? Então, depois de ele escrever a primeira carta, ele aguardou uma resposta em Troade. Ele foi para Troade, isso a gente vê em 2 Coríntios 2,13, e ficou aguardando uma resposta. Mas não teve, como não teve nenhuma resposta, ele ficou inquieto, ele não estava tranquilo. Lá no capítulo 7, verso 5, ele fala, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro, porém Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Então aqui no 7, ele fala que finalmente encontrou a Tito. Um pouco antes, lá no 2, ele fala que eles foram para a região, no 2, verso 2,13, né? No 2,13 ele fala, né, que, a partir do 12, ora, quando cheguei a Troade, eles foram lá para a região de Troade, para pregar o evangelho de Cristo, porque uma porta se abriu, e ele não teve, contudo, tranquilidade no espírito, porque não encontrou a Tito. Então, aqui no 2, ele fala, não encontrei a Tito quando ele foi para Troade. E por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Tá? E aí, chegando na Macedônia, aí sim, ele encontrou a Tito, e Tito contou a ele as novidades. Mas aqui no começo da carta, ele fala que ele estava muito atribulado, porque ele mandou a carta, ele soube que a carta não foi bem recebida, né? Soube que teve irmãos que realmente
quase que se rebelaram contra aquele texto que ele tinha enviado, contra a carta que ele tinha enviado, e se entristeceram, e isso entristeceu a ele também. Tá? Então, aqui eu estou fazendo um resumo muito resumido. Vamos ver um pouco mais de detalhe. Então, depois de escrever a primeira carta, ele aguardou a resposta em Troade, mas não encontrou a Tito. Aí, quando ele foi para Macedônia, ele sim encontrou e recebeu a resposta. Então, boa parte tinha aceitado a exortação, mas ainda tinha alguns que não aceitaram. Então, a carta foi escrita, e aí sim, para quem foi dirigida a carta de 2 Coríntios? Ela foi escrita para animar os primeiros e admoestar os últimos. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele anima aqueles que tinham aceitado a repreensão, ele dá um aviso para aqueles que não aceitaram. Eu vou projetar agora um esquema da carta, que esse aqui é meio que um resumo rápido que a gente encontra. Eu tenho usado aqui nas nossas aulas um aplicativo chamado Bible by Olive Tree. O texto está em português, mas é uma aplicação que eu uso no computador que chama Olive Tree. Então, no Olive Tree, ele põe esse resumo da carta. Então, a gente tem no começo a defesa do ministério, de 1:12 até 7:16, a razão da mudança dos planos, de 1:12 até 2:17. Ele conta aqui de 1:12 a 2:17. Por que ele não foi visitar ainda? Né? Então, ele fala que passou por tribulação, ele fala que passou por dificuldade, que Deus, ali no final, que eu já li esse texto, Deus, ele finalmente abriu uma porta, ele entrou, ele foi pregar o evangelho, ele entrou. E aí ele faz uma defesa, a grandeza do ministério da nova aliança. Então, ele faz uma defesa da nova aliança comparada à aliança anterior, ao que a gente chama de Velho Testamento. Então, ao tempo da graça frente ao tempo da lei. Tá? Aqui ele não entra muito no detalhe, e isso é curioso, porque assim, na primeira carta aos Coríntios, e na carta principalmente aos Hebreus, aos Romanos, na carta aos Romanos ele faz uma... Como é que eu posso dizer? Na carta aos Romanos ele é muito mais metódico. Eu já mencionei isso algumas outras vezes, mas isso aqui eu acho que vale a gente mencionar, porque nessa carta, segunda aos Coríntios, ele é muito menos metódico que nas outras. Então, você não vê uma estrutura lógica, estruturada, bonitinha, como ele fez, por exemplo, na primeira aos Coríntios, que é um pouco menos estruturada, mas na carta aos Romanos, que ele é completamente estruturada. A carta aos Romanos ela é muito fácil até de estudar, porque ela tem uma estrutura lógica, coerente, tem um começo, meio e fim. Aqui não. Aqui a impressão que dá é que ele está escrevendo de coração. Ele está falando com a alma ali. A gente sente, às vezes, ele chorando. Né? Se você pegar a carta e ler ela inteira de ponta a ponta, hoje mesmo eu fiz uma leitura agora um pouco antes de começar a aula, que levou o quê? Uma meia hora, 40 minutos, não mais do que isso. Então, se você fizer uma leitura assim de ponta a ponta, dá para sentir a emoção dele na ponta da carta, né? Na ponta da caneta. Ele é muito mais, na segunda Coríntios, muito mais emotivo do que nas outras cartas. Então, aqui você vai ver que na estrutura não tem uma estrutura muito lógica, né? E ele faz uma defesa. Então, ele não tem, por exemplo, uma estrutura como ele faz em Coríntios, ou ele faz aos Romanos, que ele faz uma comparação da lei e da graça. Por que a graça é superior à lei? Por que a graça não anula a lei, mas cumpre a lei, e Cristo veio cumprir a lei? Enfim, essa explicação toda que ele faz sobre lei e graça, a gente não encontra aqui em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, ele mais está falando de coração mesmo, está botando para fora aquilo que ele está sentindo. Mas ele menciona a grandeza do ministério da nova aliança. Né? Então, ele fala sobre a nova aliança e o que é esse evangelho da nova aliança. Tá? E do capítulo 4 até o capítulo 6, ele está praticamente fazendo uma defesa do ministério e o cuidado que ele tem nesse ministério dele, no evangelho que ele está pregando. Né? Então, o que ele está fazendo uma defesa aqui do 4 até o 6:10, é a fidelidade que ele tem pelo ministério. E frente a todas as dificuldades que ele sente ao longo da pregação. Então, ele menciona, por exemplo, no 4:2, que aqui eu vou ler um trechinho, está no 4:2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, estou sendo fiel. Estou tratando com fidelidade o evangelho. Nosso evangelho está encoberto só para quem é cego. E aí ele faz uma comparação entre o véu de Moisés, né? Ele fala, né, que aqueles
que os judeus eles não veem ainda, como antigamente eles não viam, então eles continuam não vendo a realidade de Cristo, que Cristo que Jesus é o Cristo e tudo mais. E ele fala aqui no 8, por exemplo, a partir do 7, 2:7, desculpa, 4, capítulo 4, verso 7, ele menciona: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, a gente vê essa característica de Paulo aqui também em 2 Coríntios, que ele vai o livro inteiro falando da fraqueza dele. Então, ele vai defendendo a fraqueza dele, como ele é fraco. Ele é um vaso de barro, mas dentro desse vaso de barro está o poder de Deus. E é esse poder de Deus que deve se manifestar, não a força dele. A ideia aqui é porque ele estava sendo acusado de ser fraco. Ele fala: não, sou mesmo, eu sou fraco mesmo. Eu sou fraco mesmo para que o poder de Deus se manifeste, e não a minha força. Para que não seja eu falando, para que não seja eu o forte, mas que o poder de Deus se manifeste através da minha fraqueza. Então ele repete isso de algumas formas diferentes, em vários pedaços diferentes da carta. Tá? Aí do capítulo 6 até o 7, ele faz uma admoestação, ele dá um aviso. É uma exortação ali no capítulo 6 e no capítulo 7. A gente vai entrar um pouco mais em detalhe. Tá? Esse aqui é só um esquema geral da carta, e aí eu vou pegar ela um pouco mais de pedaços. Mas aqui no 6 e no 7, ele fala que ele está se dedicando de todas as formas, nas aflições, nas privações, nas angústias, em açoites. Eu estou lendo aqui no 6:4, tá? 6:4 até o 7. Que ele passa por tudo isso, mas que tudo isso ele age com pureza, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido, na palavra da verdade, no amor de Deus, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio do tumulto, do trabalho, da vigília, do jejum, então aqui ele está falando do trabalho que ele tem em evangelizar, em pregar o evangelho, em todo lugar que ele vai. Não é uma coisa que é simples, é fácil, ele não está andando numa limusine. Ele não está recebendo honras e glórias porque ele está pregando o evangelho, porque ele é Paulo, ao contrário. Ele passa dificuldade. Ele menciona um pouco depois, não, aliás, acho que é nesse trecho mesmo, ele menciona que ele chegou a passar fome em Corinto, quando ele estava junto aos irmãos. Acho que é mais por fim, não é agora não. Mas que por causa dos irmãos da outra igreja, da Macedônia, os irmãos da Macedônia, supriram as necessidades dele. E aí, eu acho que é o cerne da questão. Ele estava sendo acusado de não ser apóstolo porque ele demonstrava humildade, e aí os líderes locais lá falaram: não, peraí, esse cara é muito humilde, ele não é forte, ele é um cara fraco. Eles confundiram a humildade de Paulo com fraqueza. E porque ele não quis aceitar a oferta, ou porque ele não dependia da igreja para viver. Então, como ele não queria aceitar essa oferta, isso ele faz uma defesa na primeira carta também. E como ele não queria aceitar a oferta, a pessoa fala: então peraí, já que ele não está recebendo, então ele não é apóstolo de verdade. E aí a defesa que ele faz aqui é que, sim, ele é apóstolo de verdade, mas que ele não queria aceitar a oferta, e, enfim, ele não queria aceitar o sustento, justamente porque ele não queria colocar um peso na igreja, ele não queria ser um peso na igreja, para que a palavra de Deus, para que o evangelho fosse pregado e que isso não dependesse de pagamento. Ele menciona isso, ele fala: não, eu cheguei a passar dificuldade, mas os irmãos da Macedônia me supriram essa dificuldade. E eu nunca cobrei nada de vocês, nunca aceitei nada de vocês, não porque eu não seja apóstolo, não porque eu não tivesse direito, se falar na primeira carta, não é porque eu não tinha o direito de pedir, eu poderia ter pedido. Não foi por isso que eu não aceitei esse sustento, mas é porque eu não queria ser um peso e porque eu queria que a minha palavra, para que o evangelho fosse pregado, não fosse dependente de um pagamento. E ele menciona nesse caso aqui, um pouco mais para frente, lá no finzinho, quando ele faz a lei, aqui no 4, capítulo 10, quando ele defende a legitimidade do ministério, ele menciona que
As ofertas dos irmãos da Macedônia, que eram pobres, eram muito pobres, eles davam mais do que eles podiam, eles davam tudo que eles podiam e um pouco mais. Eles queriam ajudar, eles queriam participar do ministério, então eles queriam ter isso aí. Ele fala, a oferta é uma coisa boa, uma coisa legal, tem que fazer, entendeu? Então não é que você não tem que ofertar, não é que você não tem que sustentar o missionário, que você não tem que sustentar quem está fazendo o trabalho. Não é esse o ponto. O ponto é que ele não quis que isso fosse feito em Corinto, para que isso não fosse um peso para os coríntios. Entendeu? Bom, no capítulo 7, de 5 até 16, deixa eu ir lá no 7, de 5 até 16, aqui achei. Então ele fala aqui, ó, no 8, um texto que eu mencionei agora há pouco, olha. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Então, esse trecho aqui, o verso 8 do capítulo 7, é onde ele menciona essa carta que a gente não conhece. Então, muitos teólogos acreditam que tenha havido, por causa desse verso, por causa dessa menção aqui, uma outra carta entre a primeira e a segunda. Que ele fala, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já tenha me arrependido. Veja que aquela carta vos contristou por um breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, segundo Deus, para que nossa parte nenhum dano sofresse. De nossa parte, nenhum dano sofresse. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, esse é um trecho aqui em que ele menciona essa carta que a gente não conhece. Então, muita gente acha que não é a primeira. Ele não está fazendo uma referência à primeira. Ele está fazendo uma referência a uma que deixou todo mundo triste. Porque a primeira, sim, ela teve algumas... Como é que eu posso dizer? Ele deu bronca na igreja. Em vários aspectos, em vários temas. Mas não foi uma carta dura. Né? Ainda que ele tenha mencionado algumas coisas que são um pouco mais complicadas ali, não foi uma carta assim muito dura. Não foi uma carta que a gente pode dizer, ele estava dando uma bronca. Até tem lá algumas coisas, mas... Por isso que fiquei essa impressão de que teve uma carta no meio do caminho, entre a 1 e a 2. Tá? Esse aqui é o trecho que menciona isso aí. Bom, mas aí Tito, o relatório que ele traz, é que muitos se envergonharam, muitos aceitaram. Né? Então teve alguns que se entristeceram, mas que essa tristeza trouxe salvação. Ainda que alguns não tivessem aceitado. O trecho que ele fala que alguns que não aceitou. Quanto embora venha, pelo mal, no 12, no 7:12 ele fala, olha, portanto, embora você tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas porque a vossa solicitude e vosso favor fosse manifesto entre vós diante de Deus. Então ele escreveu a carta não por causa daquele que fez o mal, nem porque o que sofreu o agravo, mas porque para mostrar diante de Deus. Tá? Acho que é um pouquinho mais para baixo aqui que ele fala que teve alguns que não aceitaram. Deixa eu ver. Afeto crescer mais, lembrando como receber, chegar. Não, aqui não é nesse trecho, é um pouco depois que ele fala isso aí. Bom, então, aqui no 7 é o relatório do Tito, que ele menciona aquilo que eu já falei, né? Do 8:1 até o 9:15, que ele menciona as ofertas. Aqui, ó, do 8:1 e 2. Vocês estão acompanhando comigo na Bíblia? Eu estou com a Bíblia aqui na minha tela, mas vocês estão acompanhando também? Porque é estudo bíblico, gente. Tem que estar com a Bíblia na mão aí. Tá? Vamos lá. Então, 8:1 e 2, ele fala assim, ó, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua... E a profunda tristeza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, aqui ele está mencionando justamente de onde que veio o sustento dele. Então, ele fala lá para Corinto, não dependia de Corinto. Quem me ajudou foi a Macedônia. E mais do que isso, a Macedônia, vocês devem lembrar, em Atos, eles levantaram uma oferta para levar para Jerusalém. Lembra dessa passagem? Eles juntaram uma oferta e falaram, não, leva para Jerusalém. Eles insistiram muito para que Paulo levasse aquela oferta
para os crentes de Jerusalém, que eles tinham ouvido que estavam passando dificuldade. Então, mesmo sendo uma igreja que não era rica, levantou uma oferta acima de seus bens, ele fala aqui, né, na medida dos seus posses, e mesmo acima delas, e se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Então, aqui ele está fazendo uma menção direta a... Eu devia ter anotado aqui, eu não tenho o trecho. Mas em Romanos 15, 26, ele faz uma menção. Romanos 15, 26, ele fala, olha, porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então, lá em Romanos, ele faz menção dessa oferta aqui que ele tá falando agora, que o pessoal da Macedônia levantou. Tá? Bom, então aqui ele vai falando da oferta. Cadê? Onde é que eu estou? Eu estou no 8:1 a 15. E aí ele começa a fazer recomendações para completar a obra de ajuda. Deixa eu projetar de novo aqui minha tela. Aqui. Apareceu aí? Me diz uma coisa, se eu pegar a Bíblia e arrastar aqui para essa tela, ela aparece para vocês também? Deixa eu botar a Bíblia. Aparece. Ah, legal, eu vou fazer isso. Eu vou arrastar ela para cá e tirar de vez. Sim. Vou deixar ela assim fora, e depois eu ponho ela para lá, daqui a pouquinho. Bom, então a gente estava falando da recomendação para completar a obra de ajuda, do 8:1 até o 9:5. Então ele vem fazendo aqui a explicação, que é justamente sobre a questão da oferta, e por que ele não aceitou essa oferta, e por que a oferta ela é útil. Então ele vai falando, ele menciona Tito, no 16, 8:16, tá? Do 16 até o 24. Então ele está falando aqui basicamente que Tito, Deus pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, está no 8:16. Porque atendeu ao nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Então dá a impressão aqui de que Tito ele acaba se tornando o pastor daquela igreja, ou pelo menos passou um tempo lá como missionário na igreja de Corinto. Tá? Ele está aqui no verso 16. Então ele vai falando, recomenda aqui quem levou, enfim, ele dá conselho a respeito dos que levaram, e falam que para que ninguém os acuse em face dessa generosa dádiva, no 20, né? Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Porque ele foi para a igreja levando uma oferta. Tá? Do 9, 6 a 15, tem um trecho aqui que é bem conhecido da gente. Capítulo 9, verso 6, ele diz, e isso afirma, aquele que semeia pouco, também se fará, também pouco se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aqui ele está mencionando as ofertas que as igrejas devem fazer. Nota que ele usa a expressão oferta e não dízimo. Tá? Ele não está falando sobre o dízimo aqui, ele está falando sobre as ofertas para contribuir para que o reino seja ampliado. E isso inclui as pessoas que trabalham, a igreja, as despesas da igreja e todo o resto. Tá? E também os outros, ajudar os pobres, ajudar a viúva, ajudar o órfão. Então aqui ele está falando sobre esse tipo de oferta. E no 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E aí, a quarta parte da carta, a gente pode dizer dessa forma, tá? É a defesa do ministério apostólico. Nessa quarta parte, ele vai do capítulo 10 até o capítulo 13. Basicamente, ele está falando sobre a legitimidade do ministério. Então, ele está falando que ele é mesmo apóstolo, por que ele é apóstolo, de que forma ele é apóstolo, a gente vai ver isso aqui um minutinho. E a preparação de uma nova visita, no 12
do 12:14 até o 13:10, e termina com as saudações e a bênção. Tá? Então, esse aqui é um esquema geral da carta, uma visão geral da carta aos Coríntios. Então, a gente pode ver aqui que ela não tem uma estrutura muito simples de fazer, né? Uma estrutura muito fácil, muito óbvia, como é a carta aos Romanos ou outras cartas que Paulo escreve. Ela é mais uma carta que vem do coração, em alguns aspectos, aliás, em muitos aspectos, com tristeza, porque ele está sendo acusado de algumas coisas. E aqui no 10:1 até o 12:3, 10:1 até o 12:13, ele dá uma olhada assim, ó, um negócio que eu falei agora há pouquinho, que eu falei que a gente ia ver o texto, está aqui no 2, ó, no 10:2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns do que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Então a frase em si, ela parece até um pouco complicada, mas o que ele está querendo dizer aqui, me parece que ele está triste aqui. Né? Então, se a gente juntar a carta como um todo, fazer uma leitura completa da carta aos Coríntios, a gente percebe o seguinte: ele está sendo acusado injustamente de ser fraco e de não ser apóstolo. E aqui ele fala, olha, não, por favor, não confunda a minha fraqueza quando eu estou com vocês com fraqueza. Porque quando ele está escrevendo a carta, isso é uma coisa que fala dele também. Quando ele está escrevendo a carta, ele escreve com firmeza. Mas quando ele está presente, ele é fraco. Mas ele não é fraco porque ele é fraco. Ele é fraco porque ele se coloca em posição de humildade. E esse é o ponto dele. Né? Esse é o ponto de Paulo. Então, ele se rebaixa, ele se coloca numa posição humilde justamente para servir e para mostrar, para dar exemplo do evangelho que ele está pregando. Então, não é que ele se coloca numa posição de fraqueza porque ele é fraco. Aqui a acusação é: dá uma olhada. Eu vos rogo que não tenha que ser ousado quando presente. A carta já é ousada. Quando ele escreve a carta, ele já está escrevendo de uma forma ousada. Essa segunda carta, a 1.5, né? A carta 1.5, ele escreveu de forma ousada, mesmo a primeira também. E ele fala, eu não quero ser ousado na frente de vocês. Tá? Eu não quero ser bruto, eu não quero ser grosso quando eu estou com vocês. Eu quero ser... eu vou me servir daquela firmeza na carta, mas quando estiver presente, eu quero ser gentil. É basicamente essa a ideia. Né? Porque ele tá, a acusação é que ele não quer ser carnal, ele não quer andar segundo a carne, ele quer andar segundo o Espírito. Vou botar no vídeo de volta na frente, olhando para o lado toda hora, fica... E aí um pouco mais para baixo, quer ver? No 10, ali no capítulo 10, verso 10, as cartas, com efeito, dizem, ó, aqui de novo uma evidência de que teve uma carta intermediária, ele bota no plural. Então, aqui no capítulo 10, essa seria a segunda carta, mas quando ele menciona, ele fala as cartas, com efeito, dizem que são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra é desprezível. Essa era a acusação que faziam dele. Falava que a carta era forte, mas quando ele estava lá, ele era fraco e a palavra é desprezível. imagina, ô pastor, imagina falar que Paulo tinha uma palavra desprezível, uma presença fraca. Se ele tinha uma palavra desprezível, então fecha a Bíblia, vamos embora. Né? E era essa acusação. Eles estavam falando que ele é forte na carta, mas quando vem aqui ele é fraco. Não é que ele é fraco. Ele é fraco porque ele se colocava numa posição de humildade, que é, inclusive, testemunha do próprio evangelho que ele estava pregando. Né? O próprio Jesus, que é Deus, se colocou em posição de humildade. Então, quando Paulo pregava, a posição dele de humildade não era uma representação de fraqueza. Antes, o contrário, era uma representação de força. E ele fala, gente, não me obriga a ser ao vivo do jeito que eu fui na carta. Isso não vai dar certo. Se eu tiver que falar na cara o que eu falei aqui na carta, esse negócio não vai acabar bem. Né? Então, é mais ou menos nessa ideia. Quer dizer, aqui, presencialmente, eles colocam em posição de humildade, mas isso não é, de forma nenhuma, uma manifestação de fraqueza, mas sim uma manifestação de que o evangelho está sendo pregado, está sendo também manifesto na vida dele. E é dessa forma que a gente deve agir também. A gente não pode agir com arrogância, com orgulho, com vaidade. A gente não pode agir que eu sou melhor que você, ou porque, sei lá, porque eu vou nessa igreja ou na outra igreja, porque eu tenho muito dinheiro, porque eu tenho um carro. Porque... Não importa. A gente tem que estar sempre com uma posição de humildade, né? Principalmente quando a gente está pregando o evangelho. Deixa eu ver, a gente já falou sobre as divisões, a gente já falou um pouco sobre o conteúdo. Deixa eu ver.
Tem um trecho que eu queria enfatizar aqui. Acho que é no 6,14. Deixa eu ver se é esse aqui. 6,14. Aqui. Então, aqui no 6, do 14 até o 7,1, ele faz de novo um aviso aqui, que é o seguinte. Eu vou ler aqui o 14, talvez um pouquinho mais. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Tá? Então, aqui de novo, ele dá um aviso para que a gente... Eu vivo do mundo, né? Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Nós estamos aqui, mas a gente não precisa ficar misturado com a impureza, ficar misturado com esse tipo de coisa. Então, assim, é para tratar com amor a todos, é para amar o próximo, é para amar a todos como a si mesmo e como Deus nos amou e a Deus sobre todas as coisas, né? Mas isso não significa que eu tenho que caminhar junto, isso não significa que eu tenho que permanecer junto ou antes. Aqui é um aviso àquelas pessoas que, tendo recebido o aviso da primeira carta, da segunda carta, não se converteram. Porque no final, ele tem pessoas que continuam, como eu já disse, né, acusando ele injustamente. Ele tem pessoas que continuam na sua promiscuidade. Ele menciona, não achei o versículo aqui exatamente, mas continuam fazendo aquelas coisas que eles faziam e que Paulo avisou que era para parar. Mas teve gente que continuou. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Está no 12, a partir do verso 21. E a partir do 20. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis. E que, olha só, haja entre vós contendas, inveja, ira, porfia, detração, intriga, orgulho e tumulto. Isso aqui eu mencionei logo no começo da aula, que essa igreja ela continuava uma confusão. Essa não era uma igreja unida. E receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, aqui ele menciona que muitos continuam cometendo aqueles mesmos pecados que eles já cometiram. E que na igreja tem contendas, inveja, ira, porfia, detração, intriga. Então, um dos motivos pelo qual Paulo não foi imediatamente lá visitar de novo Corinto, e foi exatamente isso, porque ele queria evitar esse tipo de confusão. Porque como a igreja estava dividida, tinha gente... Lembra da primeira carta que ele fala? Tinha gente que falava, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Então você tinha uma divisão ali. E aí Paulo falava que ele ficou com medo de ele chegar na igreja e ele ir até a igreja gerar mais confusão ainda. Então ele evita chegar. Por quê? Porque é importante que o evangelho seja pregado e que o evangelho seja vivido. Mais do que Paulo estar lá ou não estar lá, ou mais do que Paulo falar, não importa que Paulo fale, importa que o evangelho seja pregado. Né? Seja por Paulo, por Tito, por Timóteo, por Apolo, por quem quer que seja. Mas importa que o evangelho, que Cristo cresça e que Paulo diminua. Tá? Aí, de novo, é um aviso de que ele não foi porque ele queria evitar confusão. Basicamente, essa é a ideia. Deixa eu ler agora um outro trecho, um pouquinho antes. Então, quem está aí na Bíblia, volta acho que 1 ou 2 páginas, no capítulo 11, onde ele menciona o trabalho que ele tem, o sofrimento que ele tem pelo amor do Evangelho. Então, capítulo 11, a partir do verso 16, eu não vou ler tudo, tá? Eu vou ler alguns trechos e eu vou ler do 24 até o 27 depois.
Então, a ideia básica aqui é a seguinte, olha, no começo do 11, a partir do verso 16, ele fala assim, outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura. Bom, e aí ele vai numa linha dizendo o seguinte, vocês estão me acusando de um monte de coisa, mas que as mesmas pessoas que me acusam estão se julgando superiores, eles estão se julgando maiores, e estão se glorificando. E aí ele diz no 18, e posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Então ele vai falando, bom, já que está tudo se gloriando, então peraí, vamos lá, deixa eu contar como é que é a minha vida aqui. E aí pulando já para o 22. São hebreus? Também eu sou, deixa eu projetar isso. Cadê? Share screen. Aqui. Então, eu estou lendo a partir do 22. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? Eu também sou. São da descendência de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, ou seja, aqui já está nervoso, já ficou bravo. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte muitas vezes. E aí ele faz uma lista que eu acho impressionante, dá uma olhada. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 39 açoites. 5 vezes ele recebeu 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e em nudez. Então, dá uma olhada o trabalho que esse homem tinha para levar o evangelho. Né? Às vezes a gente vê assim as viagens de Paulo. Ah, e Paulo saiu daqui, foi para lá. Você pega a carta de Atos, parece legal, né? Ah, daí ele saiu aqui da Macedônia, foi para a Ásia, da Ásia ele foi para não sei aonde, aí ele passou lá para Derbe, daí de Derbe ele foi para Macedônia. Se a gente vê a carta de Atos, ainda que ele mencione algumas coisas, a gente fala, ah, tá bom, saiu daqui, foi para lá, saiu daqui, foi para lá, mas dá uma olhada no que esse homem passou. Do 24 até o 27. Então, assim, e tudo isso por quê? Para pregar o evangelho. E Deus o tempo inteiro, olha só a firmeza que esse homem tinha, né? Porque mesmo tendo passado isso tudo, ele não se colocou numa posição de, oh, pobre de mim, eu sou um sofredor, porque Deus não me ama. Deus não me ama, me chicotearam 5 vezes, Deus não me ama. Né? Ai, tadinho de mim, como eu sou sofredor. 3 vezes fui fastigado por vários. Não é essa a visão dele. Então, dele aqui ele faz uma lista e ele fala, mas gente, em tudo dá graça. Né? Você lembra dos outros textos dele? Então, ele fala... E aqui também, Renato, ele fala assim, né? Achei interessante. E há também que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Além de tudo isso, ele já tinha preocupação com as igrejas. Pois é. Ele se preocupava com as igrejas, ele ia até as igrejas, ele escrevia, ele orava, ele chorava pelas igrejas. Ele ficava bravo, né? Então, olha só o que ele diz ali no 29. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu não me inflame? Se tento de gloriar, me gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador me botou a guarda para me buscar, para me prender, não sei o quê, mas eu fugi. Então, assim, no 12:1, ele fala, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Então, primeiro ele fala tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, todos, como a gente diz hoje em português, né? Se me permitem a expressão, todo o perrengue que ele passou para chegar onde ele está, né? Para levar a palavra, para pregar o evangelho. E aí ele fala, bom, tá bom, não é o suficiente isso aí? Então deixa eu falar um pouco sobre as visões que eu tenho. Então ele fala sobre a visão, sobre a revelação de Deus, ele comenta que Jesus falou com ele, que ele foi levado ao terceiro céu, enfim. Então ele está aqui fazendo uma defesa do apostolado, né? Se você está querendo me acusar, então vamos, você quer brincar, vamos brincar. Você quer brincar, vamos brincar. Você quer falar sério, vamos falar sério. Né? E aí ele termina no 7, no 12,
a partir do verso 7, um texto clássico que tem aqui também em Corinto, que é assim: e para que não ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ele recebeu coisas maravilhosas de Deus. Ele falou com Jesus, depois que Jesus subiu ao céu, né? Mas para que ele não ficasse orgulhoso e vaidoso disso, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, acho que esse trecho aqui eu deixei para o fim, porque eu acho que é uma boa representação da defesa que ele está fazendo, né? Então, em linhas gerais, como eu falei no começo da aula, ele está, o tempo inteiro, ele está se diminuindo para que Cristo cresça. Ele está se colocando numa posição humilde para que o poder de Deus se revele, se manifeste. Né? Eu não lembro agora o verso, mas eu já li esse verso agora há pouco, que o poder está dentro de um vaso de barro. O vaso quebra, o vaso é frágil, mas lá dentro tem o poder de Deus. Então, assim, estava se referindo a si mesmo. Né? Ele é frágil, mas ele fala com poder, ele prega com poder, e é pelo poder de Deus que ele faz tudo. Então, só para a gente encerrar, uma recomendação dele, na saudação final, ali no capítulo 13, verso 11, ele diz assim, e aí eu digo para vocês também: quanto aos mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Essa carta aqui, de 2 aos Coríntios, a gente, como eu disse, se você pegar para ler, eu recomendo que você faça isso. Se já não fez, faz pelo menos uma vez, né? De sentar e ler ela inteira. Porque quando a gente pega os trechos, a gente não pega digamos, esses meandros, a gente não sente essa sensação, a tristeza dele em alguns trechos, ou então a raiva dele, não sei se é raiva a palavra certa, mas assim, digamos, uma ira santa, vai, pela acusação que ele está recebendo. Então, quando a gente lê a carta inteira, a gente consegue sentir isso, a gente consegue perceber no trecho. Algumas vezes ele parece que está escrevendo mais rápido, algumas vezes ele está escrevendo mais triste, né? Outras ele está pensando um pouco melhor, estruturando um pouco melhor, a gente consegue perceber o sentimento dele. Então, se você já não fez isso, eu recomendo que faça, leia a carta segundo os Coríntios de uma forma contínua, tá? Inteira, de ponta a ponta. E aí, obviamente, a gente vê alguns trechos, algumas coisas. Esses geralmente são os que a gente usa para... Alguns trechos da carta a gente vê em pregações, já viu muitas vezes. E são os trechos mais, digamos, mais fáceis de pregar. Mas a carta como um todo, a gente tem uma percepção mais clara do trabalho que é, né? Do trabalho que Paulo tinha, do trabalho que era pregar o evangelho ali no começo, né? Para as primeiras igrejas, os primeiros séculos, né? A pregação, ela era... ele não viajava de primeira classe no jardim. Ele tinha um pouco mais de trabalho que isso para levar o evangelho, e graças a Deus que ele fez esse trabalho, e graças a Deus o Espírito Santo que trouxe esse conteúdo para a gente até hoje, para que a gente possa aprender, né? Que, assim, não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou saudável, se eu estou doente, se eu estou rico, se eu estou pobre, se eu sou escravo, se eu sou senhor, nada disso importa. O que importa é o poder de Deus na minha vida. É a paz que eu sinto, aquela paz que transcende todo entendimento, que vem de Deus. Então, eu viver bem, eu viver segundo o Evangelho, eu viver segundo os ensinos de Cristo, essa é a parte importante. Porque a minha situação hoje, ela é temporária. A minha situação hoje, ela vai passar. Né? E aí ele menciona aqui, eu acabei pulando esse trecho, mas ele fala que cada um vai receber, vai testificar perante o tribunal de Jesus, e cada um vai receber conforme o que fez. Cada um vai receber conforme... aqui ele não está falando sobre a salvação pela obra, aqui ele está falando que você vai receber conforme as suas ações da carne. Cadê?
não estou achando esse trecho, mas ele menciona isso aqui em 2 Coríntios, que a gente vai estar diante do tribunal de Cristo. Né? Então, você está salvo, mas você vai passar pelo tribunal de Cristo e receber a... Meu Deus, me surgiu a palavra agora. Quando você vai para o céu, você recebe o galardão conforme as obras que você realizou aqui. Então, a gente deve sempre viver segundo o Evangelho, praticando as boas obras, dando as ofertas para os pobres, cuidando da viúva, cuidando do órfão, né? E dando a oferta na igreja, para que a igreja possa crescer e que o Evangelho possa ser espalhado por toda a terra. Tá bom? Então, eu encerro essa aula com a despedida dele. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Amém. Se alguém quiser fazer algum comentário, pode abrir o microfone, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta sobre algum trecho que eu falei, algum trecho da carta. Renato, 2 Coríntios 5:10. Tribunal de Cristo. Do tribunal? 2 Coríntios 5:10. 10. Eu sabia que eu tinha. Eu tenho até grifado aqui. Cadê? Ali. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Né? Então, isso aqui ele não está dizendo respeito à salvação, porque salvo você já está. Mas você vai receber segundo o bem ou o mal que você fez. Né? Obviamente, salvo você já está aqueles que creram e aqueles que seguem. Né? Então, dada essa condição, você vai comparecer perante o tribunal de Cristo. A gente deve estar salvo, é bom, mas o próximo passo é a obra. E ela é parte da salvação, é parte do galardão, tá? Que a gente vai receber quando morrer. Então, muito obrigado, Everton. Eu tinha até grifado ele aqui, mas eu não estava achando, porque tem tanta coisa grifada que ele acabou se perdendo no meio dos outros grifados. Amém? Então, vamos terminar com uma oração. Eu vou pedir para... Bom, eu não vou citar nome, mas quem quiser orar, para a gente encerrar nossa aula, por favor. Pode abrir o microfone, faz uma oração para a gente. Ninguém vai orar? Vocês estão tímidos hoje? Bom, eu posso pedir, então... Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por termos aprendido da sua palavra nesta noite, por ter, Senhor Deus, reunido os irmãos aqui para estudarmos, Pai. Eu quero pedir para que estejas abençoando a cada um dos que se reuniram aqui, os que não puderam estar, para que, Senhor Deus, aquilo que foi estudado aqui, Pai, se torne, Senhor Deus, não só simplesmente um estudo que nós fizemos, mas conduta de vida para nós como cristãos e como pessoas. Venha abençoar cada um dos lares aqui representados. É o que peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Boa semana e a gente se vê de novo na terça. Assim nós todos. Ou amanhã. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Fiquem na paz. Amém.